O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer teme a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. Dia em que nós nos preparamos para participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece na Santa Missa. Hoje todos nós nos dirigimos para a casa do Senhor, para estar com o Senhor. É como o Salmo de hoje, o Salmo 121 vai nos dizer: quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e quanta felicidade, vamos à casa do Senhor. A nossa alegria consiste nisto, em irmos para a casa do Senhor. Agora, neste templo, aí na sua cidade, quer seja na catedral, quer seja na matriz, quer seja naquela capelinha, quer seja numa basílica, quer seja num santuário. Não importa. Ali é a casa do Senhor, onde se celebra o sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, nós iremos para a casa do Senhor, lá no céu. E lá nós viveremos eternamente. Hoje, de maneira especial, estamos celebrando, no dia do Senhor, no domingo, a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. A antífona do ofício das leituras, que é a leitura que nós rezamos na liturgia das horas, a antífona fala assim: a Jesus Cristo, Rei dos Reis, vinde todos adoremos. Aqui está o conteúdo para nós entendermos a solenidade do dia de hoje. A Jesus Cristo, Rei. Aqui, Rei é com letra maiúscula. Rei dos Reis, letra minúscula. Vinde, adoremos. Adoremos a quem? A Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É a Ele que nós devemos adorar, porque Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Aqui nós precisamos entender
uma coisa muito importante na celebração de hoje. No mundo existem dois poderes. Um poder é espiritual, aonde Jesus comanda. Ele manda nesse poder espiritual, porque ele é rei, ele é Senhor, ele é Deus. Existe também um poder terrestre. Esse poder terrestre, ele é comandado pela lei civil, pelos civis. Aí nós vamos entrar para nós entendermos melhor. Pode ser o presidente, pode ser um imperador, pode ser um rei civil. Poder espiritual regido pela lei divina, pelo Senhor, por Jesus Cristo. O poder terrestre, pela lei civil, presidente, governadores e assim por diante. Mas nós podemos dizer o seguinte, indo mais além, colocando a nível espiritual. Assim como o poder espiritual é regido por Deus, o poder terrestre é regido pelo diabo. O diabo, ele quer ser rei. É interessante que Santo Inácio de Loyola, nos retiros espirituais, ele tem um momento que ele fala que existem duas bandeiras. A bandeira de Jesus Cristo, Rei do Universo, e a bandeira de Satanás. Ele rege o poder das trevas. Jesus rege o poder da luz. A luz brilhou nas trevas. E aí ele faz a pergunta, de que lado você está? Você está na bandeira de Satanás, seguindo ela, ou você está na bandeira de Deus, de Jesus Cristo, seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo? Olhando pelo lado humano, mais civil, sem tirar o demônio, tirando o demônio agora, a lei civil, as leis civis, que são regidas pelo poder terrestre, pelos presidentes, pelos imperadores, pelos governadores, pelos reis. Essas leis, ela só terá sentido se ela for submetida pela lei divina. Você entende o que estou dizendo? A lei civil, ela tem que estar submetida à lei divina. Os mandamentos, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se essas leis divinas, essas leis civis, elas não estiverem submetidas à lei divina, ela vai se desviar do caminho certo. E nos desviando do caminho certo, nós vamos cair num grande abismo. É por isso que se a lei divina, se a lei civil, me desculpa eu dizer assim, me atrapalhei. Se a lei civil, ela não estiver submetida à lei divina, ela vai estar submetida à lei de Satanás. E aí os ensinamentos, as coisas que vão ser pedidas, elas não vão estar de acordo com a lei de Deus. Nessa lei, nesse reinado, aonde Jesus é o Rei e Senhor, essa sociedade que está ali, os súditos são os católicos. Porque os católicos, eles compreenderam que Deus é Deus.
que Deus é o Senhor. E compreendendo, eles colocam Jesus Cristo acima de tudo, porque Jesus Cristo é Deus. Essa sociedade regida por Deus, antigamente ela era pagã. São os pagãos que ouviram o Evangelho. Vocês se lembram que Jesus disse para os apóstolos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas? Então, esses católicos que vieram do paganismo, porque eles se batizaram e colocaram agora Jesus como rei, forma essa sociedade dos católicos, que são os cristãos que aguardam o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai se realizar definitivamente no céu, não é aqui na terra. Às vezes nós encontramos católicos aí achando que o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai acontecer aqui e vai viver aqui, nós vamos viver aqui eternamente. Não, ele precisará acontecer sim nos nossos corações, quando nós saímos do paganismo, nos convertemos, aí o reino de Deus começa a acontecer no nosso coração, na nossa vida. Mas definitivamente será no céu. E aí existe o reino dos pagãos. O reino dos pagãos, Jesus não é rei, Jesus não é Senhor. Eles não creem em Deus, eles não querem saber de Deus. Eles são governados por si mesmos. Aí entram os líderes pagãos que não querem saber do Senhor e que vão regendo as leis fora do que nosso Senhor nos ensinou. Vocês estão entendendo? Eu estou falando assim de forma bem pedagógica para que você possa entender. Então, a sociedade dos católicos, dos cristãos, tem como Senhor e Rei nosso Senhor Jesus Cristo. A sociedade pagã tem como Rei e Senhor, embora eles não vão dizer isso, mas eles vão ter o diabo como o Senhor. E aí, na sociedade cristã, nós temos o poder espiritual que está nas mãos do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, que são os representantes de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E que tem Deus como Senhor, Jesus como Senhor, e as leis são regidas pela lei divina, os mandamentos e assim por diante. Na lei civil, que não é submetida à lei divina, nós temos aí os representantes do demônio. Porque ele é o Senhor, então é ele que vai reger as leis que vão contra os mandamentos, contra os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos ter os presidentes, tudo, imperadores. Por eles não acreditarem em Jesus e não se submeterem a Jesus, eles vão submeter as leis civis pagãs que têm como o poder que está por trás, o próprio demônio. Embora eles não vão dizer isso. Mas é assim. Ou nós temos Jesus como Rei e Senhor, ou nós teremos o diabo como Rei e Senhor. Tudo isso é para nós entendermos, nós católicos, o que é que nós estamos celebrando hoje. Nós estamos celebrando e dizendo para todo mundo que quem nos governa é Deus. Jesus é o nosso presidente, é o nosso imperador, é o nosso governador e assim por diante. Se as leis civis não estão submetidas à lei do nosso Senhor,
a lei divina, nós não podemos segui-las. Depois eu vou falar de forma mais prática. Nós não podemos segui-las, porque elas não estão de acordo com o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele nos criou. Se nós existimos hoje, se nós estamos aqui agora, é porque ele nos criou. E nós estamos aqui para servir a Deus. Se as leis divinas, ou melhor, se as leis civis não forem submetidas à lei divina, nós não podemos obedecer. Você entendeu? Claro que você entendeu, porque você é um católico apostólico romano. Você entendeu muito bem. Era por isso que, na época da perseguição dos romanos, eles queriam que os cristãos, que os católicos se submetessem a adorar os imperadores, os Césares. E os católicos, os cristãos, diziam não. Nós só podemos adorar e nos submeter a Jesus Cristo, o Senhor. Tanto que as leis romanas que estavam de acordo com as leis divinas, os cristãos, eles se submetiam. Mas quando não se submetiam à lei divina, eles não se submetiam. Os cristãos não iam. E é por isso que eles acabaram morrendo. E aí surgem os mártires. Os mártires quem eram? Eram aqueles que tinham Jesus Cristo como Rei e Senhor. E em nenhum momento eles se submetiam a adorar, a incensar as divindades pagãs. E quando as leis, repito, estavam contrárias à lei divina, eles não obedeciam. Por isso eles eram levados à morte. E aí os mártires morriam pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí está, meus irmãos, um grande dilema para nós nos tempos de hoje. Infelizmente, o Estado não quer se submeter a Deus, a Jesus Cristo. E não se submetendo a Jesus Cristo, eles criam leis contrárias ao Evangelho, ao que o Evangelho nos ensina, ao que os mandamentos nos ensinam, ao que os sacramentos nos ajudam, nos ensinam também. Eles aboliram Deus, eles não querem saber de Deus. São as leis de hoje, é o Estado de hoje, são os nossos governantes de hoje. Eles não querem se submeter a Deus. E não se submetendo, eles vão criando as leis contrárias. Por exemplo, o divórcio. O divórcio é aceito pela lei civil. Mas na lei divina, quando um homem e uma mulher se casam, eles se casam para sempre. Até o casamento é válido até a morte. Então, na lei divina, o sacramento do matrimônio não tem separação. Claro, aí tem o tribunal eclesiástico que vai julgar quando há uma celebração matrimonial e ali não houve por parte do homem e da mulher uma consciência do que é o matrimônio, casaram não colocando Deus como centro, embora eles tenham feito toda a celebração, fizeram o juramento
de só se separarem após a morte, mas lá no fundo, no coração, eles disseram que eles não era até a morte, era até onde desce. Eles não submeteram aquelas perguntas que foram ditas ali. E aí tem tantos detalhes, né? Para dizer assim para você que às vezes existem celebrações do matrimônio que em si ela teve a celebração, mas em si ela não teve validade. Isso aqui é um outro detalhe que não dá para se falar aqui agora, mas eu estou falando apenas de modo geral. Mas aquele casamento que foi ali concreto, eles fizeram com toda a consciência, eles entenderam tudo, eles foram bem preparados, eles sabem que o sacramento ele tem um fim, que é a procriação, é dar filhos para Deus, que eles não estão pensando somente no prazer enquanto o prazer, que existe o amor e fidelidade entre um e o outro, e eles casaram para sempre. Não há divórcio, não há separação, mas as leis civis que vão contra a lei divina disseram, não, se não der certo, a gente separa. Está entendendo como é que é? Aí Jesus não reina, Jesus não é o Senhor. Esse conceito de família que hoje tem nas leis civis. No reinado de Jesus, o conceito de família é um homem e uma mulher que se casam. O homem, Deus criou o homem e a mulher, está lá na Sagrada Escritura. E os dois deixarão a família, a sua família, pai, mãe, e formarão uma nova família. Então, no conceito divino, família é formado por um homem e uma mulher que se casam, e aí vêm os filhos. Na lei civil, aonde Jesus não reina, eles agora já estão criando um casamento que não está correto. Um casamento entre homem e homem. Se um homem e um homem se casam, como é que vai procriar? Se uma mulher e uma mulher se casam, como é que vai procriar? Está claro lá no livro do Gênesis. Eu estou falando para os católicos aqui. Eu estou conscientizando como sacerdote, e eu preciso conscientizar como sacerdote os católicos. Então não existe dentro do catolicismo, e nunca vai existir, o casamento entre um homem com homem ou uma mulher com uma mulher. E como eu sempre trago, né, essa passagem que está no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, um homem não deitará com outro homem, e uma mulher não deitará com outra mulher, porque isso é abominável. Deus abomina este tipo de relacionamento, porque vai contra a natureza, vai contra aquilo que Deus criou e ensinou. Mas no meio dos pagãos, eles acham que pode viver assim, então são eles lá. E quando os governantes que criam suas leis, eles não se submetem a Deus, então eles vão criando essas leis aí, dizendo não, que família pode ser feito dessa forma. Agora já se fala de casamento que já está indo para o lado da poligamia, 3 pessoas, 4 pessoas. Não, na lei de Deus, aonde Jesus é rei e senhor, o casamento se faz entre um homem e uma mulher. Você compreende? Então, na lei de Deus, na lei civil, na lei divina, aonde Jesus é rei e senhor, não é permitido a morte, ou melhor dizendo, me desculpa, não é permitido matar. Não é permitido matar em nenhuma circunstância. Por exemplo, o aborto. Nas leis civis, onde Jesus é rei. Não, na lei civil, onde Jesus não é rei e não é o Senhor,
já estão colocando leis aí, já aprovando que pode-se matar uma criança na barriga de uma mãe. Não matarás. Na lei civil, já estão querendo permitir a droga, o uso de droga. Na lei divina, onde Jesus é o Senhor, nós católicos não podemos usar drogas. Não devemos. Na lei civil, aonde Jesus não é o Senhor, já estão querendo que a educação ela venha por meio do Estado. Na lei divina, na lei de Deus, quem educa são os pais. As crianças vão para a escola para aprender português, matemática, ciência, aprender todas essas coisas. Mas a educação ela vem por meio dos pais, vem por meio da mãe e vem por meio do pai. Por isso que agora estão colocando as crianças para ficarem o dia todo na escola. E se essas escolas elas não têm e não seguem os princípios divinos, a lei divina, eles vão introduzir ideologia de gênero, eles vão mostrar para as crianças que é possível um homem amar um homem, uma mulher amar uma mulher e viverem como se fossem casados. Eles vão dizer que a criança é que vai escolher o sexo dela. Mas na lei divina isso não é possível. Porque quem educa são os pais. E os pais católicos, aqui mais uma vez eu estou falando os católicos, estou falando para os católicos, é os pais católicos que vão educar as crianças, dizendo tudo certinho, que quando Deus cria o homem é homem, quando Deus cria a mulher é mulher, que o casamento só pode existir entre um homem e uma mulher. Por que que fala isso? Porque é a lei divina. Jesus Cristo é o Senhor, Ele reina. Então, se Jesus reina, é assim que Ele diz que deve ser a educação entre os filhos, para os filhos. Na lei civil, se nós não tivermos cuidado, o comunismo vai entrar. Lembremos que Nossa Senhora em Fátima, ela falou que da Rússia viria este grande mal. E o que é que acontece no comunismo? Quando se tem o comunismo, a lei civil, ela fala que nós não devemos seguir a Deus, que Deus não existe, que quem manda é aquele, o presidente, o imperador, sabe lá quem. É a ele somente que deve obedecer. As leis são contrárias à lei divina. Deus é retirado completamente. Os cristãos são perseguidos por não obedecerem a eles. Mas na lei divina, Jesus é o Senhor, Deus existe. Nós amamos, nós temos um Deus em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é a Ele que nós nos dirigimos. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que é celebrar hoje Jesus Cristo, Rei do Universo? E aí, aqueles que têm Jesus como Rei e Senhor do Universo, quando passar desta vida para outra, nós iremos viver para sempre com Ele. E aí lá não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, porque Jesus reinará plenamente. Por enquanto, já era para Jesus estar reinando plenamente no coração e na vida de todos, mas ainda há essas coisas aí. Mas Ele só vai reinar plenamente quando nós estivermos no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui, para nós católicos, Ele deve reinar plenamente na nossa vida. Você entendeu? A Jesus Cristo, Rei dos Reis, vinde todos, adoremos.
Jesus Cristo é o Senhor. E Nossa Senhora é a nossa rainha. Nos dirijamos a ela e peçamos a Nossa Senhora que os nossos governantes, e que nós precisamos rezar muito pelos nossos governantes, eles possam basear as suas leis na lei divina, nos mandamentos, nos ensinamentos da Santa Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Um bom domingo para você. Jesus Cristo, Rei e Senhor. A Jesus Cristo, Rei dos Reis, vinde todos adoremos.